da vitória, tá certo? Neste momento, eu quero dividir com você uma palavra, falando de fé, só complementando, o convite, mas também trazendo uma palavra para o elevo espiritual. Olha o que diz, quarto Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11 e versículo 40, uma palavra muito forte, poderosa. Olha o que diz o versículo 40 do capítulo 11. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Ó, quem falou foi Jesus, hein? E disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Aqui Jesus está exortando, é uma palavra de exortação. Ele está falando com Marta, né? Porque aqui tem todo um contexto. Acabando-se um velório por intermédio desta palavra. O velório do irmão, o velório do amigo de Jesus, Lázaro. Este contexto aqui fala de uma família muito chegada de Cristo. Fala de uma família que era amiga de Jesus. Fala de uma família, que tinha uma intimidade extraordinária com o nosso mestre, com o nosso Senhor. Aqui também está falando de Betânia, a aldeia de Betânia, onde morava Lázaro com as suas duas irmãs, Marta e Maria. E Jesus sempre, quando estava fazendo a obra por ali, ele ficava hospedado na casa de Lázaro. Ele tinha uma intimidade com Lázaro, e Lázaro tinha uma intimidade com o Senhor. E todas as vezes que Jesus ia fazer a obra missionária perto de Betânia, nas redondezas de Betânia e até mesmo em Betânia, Jesus ficava hospedado na casa de Lázaro. E eu vou dizer uma coisa para você, muito importante, no começo dessa palavra, nessa introdução. Jesus se sentia muito bem na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Por quê? Se ele fizesse milagre, ele era Deus. Se não fizesse milagre, ele era Deus do mesmo jeito. Só que, num determinado momento da história, Lázaro ficou enfermo. E até veio entrar em óbito. Morreu. Só que Jesus, como tem todo o poder, ele sabia de tudo o que iria acontecer. Ele sabia o contexto, ele sabia no porvir, ele sabia de tudo, porque era um projeto de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí Jesus estava numa aldeia vizinha, há alguns dias de viagem, pregando o evangelho, fazendo a sua obra, quando o mensageiro chega e diz, Jesus, mestre, rabi, o teu amigo, aquele que tu amas, o Lázaro, está enfermo. E olha, segundo o que diz a medicina, os médicos, os curandeiros de plantão, a situação dele não é boa. Ele está moribundo. O médico já desenganou. Ele vai de mal a pior. Jesus, me mandaram te buscar para que o senhor vá até ele. Aí Jesus disse assim, pode ficar tranquilo que eu vou até ele. Vou sim, pode ficar tranquilo. E despediu o mensageiro. Só que Jesus ainda ficou pregando o evangelho, mais 2 dias, pelo menos, testificando a glória de Deus, dando glória a Deus, mostrando os milagres, ele juntamente com os seus discípulos, para depois ir até o Lázaro. Interessante que, nesse inteirinho do mensageiro até Jesus romper, foi mais 2 dias pelo menos. Quando Jesus chega na aldeia, o Lázaro já estava morto há 4 dias. Então você percebe que levou algum tempo para Jesus sair da onde que ele estava e ir até o Lázaro. Mas por quê? Tudo na Bíblia tem um porquê e tem uma resposta. Porque Deus comanda. E eu vou dizer uma coisa para você. Olha só, existe a ótica humana, a lógica do homem, o que vê o homem, a aparência, o que o homem fala, o que o médico fala, o que de repente as autoridades terrestres falam e o que Deus fala. Com qual você fica? Você fica com o panorama, com aquilo que você está vendo, com o que o homem está dizendo ou com o que Deus fala? Porque uma coisa é certa, Deus comanda, Ele conhece. E mesmo quando Deus tem um propósito, tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. E eu vejo categoricamente nesse texto, do capítulo 11, do contexto, um propósito de Deus se cumprindo. Por quê? Porque se Jesus fosse incrédulo, se Jesus não tivesse fé, quando o mensageiro chega com a notícia, o Lázaro está morrendo, o Lázaro está enfermo, o Lázaro está moribundo, o Lázaro está desenganado, Jesus ia ficar igual o cachorrinho quando cai de mudança, perdido, sem saber o que fazer, desesperado, roendo unha, roendo dedo, ia,
largando todo o propósito, largando todo o projeto, saindo até mesmo da direção. Mas, até o tempo, gente, é um propósito de Deus. Às vezes você está meio que desesperado, está meio que ansioso para ver milagre, de repente está debaixo de ameaça, de repente está debaixo de chantagem emocional, de repente o diabo com seus capetas, né? Está tudo acampado ao redor, tocando terror, tocando trombeta, ameaçando, soprando nos teus ouvidos, dizendo que não vai dar, que está acabando o tempo, né? Que a medicina já desenganou, que a situação está difícil, que o homem não resolve, que o médico não resolve, os tratamentos não resolvem, e o tempo está acabando, e o relógio não para, né? Então, muitas vezes, nós estamos nesse tipo de guerra, nesse tipo de aflição, porém, a fé tem que se sobressair. E foi o que Jesus fez, agiu pela fé. Fé no quê? No projeto de Deus. Fé no quê? No propósito de Deus. Fé no quê? No comando de Deus. Por quê? Porque Deus comanda. E aí eu faço menção, eu aproveito esse momento para fazer menção de Salmo capítulo 125, versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que jamais se abalam. Versículo 2, como os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então nós temos que entender que quando confiamos em Deus, acreditamos em Deus, colocamos a nossa fé no Senhor, Ele não decepciona, Ele não frustra propósito, mesmo porque nós temos que colocar nossa vida amparada na palavra, no propósito. Por quê? Porque o propósito de Deus se cumpre. Porque o propósito de Deus é a melhor saída. Porque quando confiamos na palavra, no propósito de Deus, tudo vai acontecer para o bem daqueles que amam Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Deus. Então deixa eu dizer, existe uma balança, fé, incredulidade, fé e o que os olhos veem. É uma balança. Se você confiar no que os olhos veem, você deixa a fé de lado. Se você depender da fachada, ou dos rumores, ou da ameaça, a tua fé não vai existir. Você vai se desesperar, vai meter os pés pelas mangas, os carros na frente dos boi, e vai sair completamente do propósito. Então você percebe, eu preciso frisar, chegou o mensageiro, Lázaro está enfermo, está moribundo, está morrendo, desenganado. O médico disse que ele está com o pé na cova. O médico disse que ele está com os 2 pés na cova. Aí Jesus disse, pode ficar tranquilo. Eu vou lá. Mas não foi imediatamente. Ficou mais 2 dias pregando. Ficou mais 2 dias dando glória a Deus. Ficou mais 2 dias ensinando. Ficou mais 2 dias cuidando. E eu quero falar aqui para uma gama de pessoas, olha só. Principalmente se você é um plano de Deus. Você é um plano de Deus? Está no plano de Deus? Está dando glória a Deus? Está fazendo a obra de Deus? Então, engole o choro. Tudo está diante dos olhos de Deus. Tudo está amparado pelo Deus Todo-Poderoso. E eu vou dizer uma coisa, gente, você que assiste, você que está ligado pelas ondas televisivas do Canal 10, a palavra de Deus não cai por terra. O propósito de Deus tem que acontecer, né? Porque nós dependemos do propósito de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus, do que pensa Deus, da palavra de Deus. E aí, quando você deixa Deus trabalhar, as coisas acontecem, né? E eu sempre digo, olha só, não tem como fugir da prova, não tem como pular fase, não tem como viver maravilhas, né? Viver só melzinho, só mãozinha chupada, viver só mãozinha beijada, mamãozinho com açúcar, não tem como, pelo contrário. A nossa vida, ela tem obstáculos, a nossa vida tem desafios. Você pensa que viver é fácil? E justamente os obstáculos, né? Justamente os desafios faz com que a gente venha viver, conquistar vida, saúde, imunidade. O nosso corpo físico, ele precisa ser imune a muitas bactérias, a muitos inimigos, né, que lutam contra a nossa saúde. E se você não viver, não fazer parte do dia a dia, né, no meio da sociedade, pegar na mão de gente, pegar em nota de dinheiro, você não vai conseguir a imunidade que você precisa para sobreviver. Da mesma forma, é no âmbito espiritual. Vai ter luta, vai ter desafio, muitas vezes você vai chorar, vai se decepcionar, tem enfermidade que vai encostar, que você não anotou na tua agenda, que você não queria para você, rumor de desengano, rumor de enfermidade, rumor de coisas que você nunca desejou para a tua vida, porque quando se fala de coisas terríveis, né, catástrofe, tragédia, só acontece na vida do vizinho, até acontecer na nossa. Mas é o que acontece.
Os que não têm fé, os que não têm esperança, eles morrem, só de ouvir falar. Veio a notícia, pronta, já entra em depressão. Veio a notícia, já abala as estruturas. Veio a notícia, já não sabe o que fazer, já fica perdido. Mas com quem tem palavra, não. Com quem tem propósito, não. Quem é um projeto de Deus não pode se abalar. Por quê? Porque quem tem promessa não morre na véspera. Quem tem promessa não morre na semana que antecede. Quem tem promessa, ainda que morra, vai ressuscitar. Eu estou falando Bíblia, eu estou pregando Bíblia, eu estou entregando Bíblia. Para você que está assistindo, de repente recebeu uma notícia que fez você perder o chão. De repente veio uma notícia que você não esperava. De repente você foi se consultar, aí o médico te deu uma palavra e você está aí, ó, choromingoso, triste. Às vezes nem falou para ninguém, às vezes está sozinho com esse problema. Deixa eu dizer, você tem que crer, porque pela fé tudo é possível. Tudo é possível que crê. Deus restitui, Deus restaura, traz vigor, multiplica, escreve uma nova história. Agora, se você perder a tua fé, você vai meter a mão, os pés pelas mangas, os carros na frente dos bois, e o que vai acontecer? Vai sair do propósito. Entendeu? O mensageiro chegou. E aí Jesus como líder, Jesus como Raboni, Jesus como mestre, ele disse, eu vou lá, fica tranquilo. Parece que eu vejo, vou conjecturar, parece que eu vejo o mensageiro, Senhor, está todo mundo reunido, o negócio não está fácil, o Lázaro está morrendo, o médico já desenganou, eu vou lá. Pronto, até logo. Continuou pregando, continuou dando glória a Deus, continuou curando, continuou testificando, continuou ensinando os discípulos. Quando chegou a hora, ele disse assim, vou lá, porque o meu amigo Lázaro, ele dorme, e eu vou despertá-lo. Mas Jesus estava dizendo, dorme, porque morreu. Entendeu? O homem que se desespera, quem depende do que vê que se desespera, quem confia mais na palavra do homem do que na palavra de Deus que se desespera. Olha o que aconteceu. Do momento que o mensageiro chegou até a morte de Lázaro, demorou um processo, um tempo. E Jesus conhece o tempo. E Jesus manda no tempo. E Jesus precisa do tempo para concluir os seus propósitos. E aí, quando Lázaro morreu, não precisou mensageiro para dizer, Lázaro morreu. Ele sabia que Lázaro estava morto. Por quê? Porque Jesus é Deus. O Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Ele não era onisciente. Mas o Deus Todo-Poderoso é onisciente. Sabe de todas as coisas. Pelo Espírito Santo, Jesus sabia. Ele não era onipresente, porque estava num corpo físico, material, mas o Deus Todo-Poderoso é onipresente e pode todas as coisas. E nesse momento, escute isso, nesse momento, ele entendeu, Lázaro dorme. Mas não era dormir de sono, depois que você tem um dia de labuta, de trabalho, estava morto. Aí ele diz, eu vou lá para despertá-lo. E aí os seus discípulos entenderam que Lázaro estava morto. E aí romperam. Quando chegaram em Betânia, olha só, quando o mensageiro chegou a Jesus, na aldeia que ele estava, Lázaro estava vivo. Levou um processo, um tempo, Jesus pregando, ministrando. Nesse processo, pelo menos 2 dias, Jesus dando glória a Deus, Jesus diz, vou até lá, Lázaro morreu. Quando ele chega em Betânia, Lázaro está morto. Há quantos dias? 4 dias. Lázaro está enterrado. Jesus não pegou nem o velório, Tá o povo ainda velando, Tá o povo ainda choramingoso, tá o povo ainda de luto, mas o Lázaro está enterrado. O Lázaro já está na cova. E aí, foi quando Jesus está chegando em Betânia, vem Dona Marta. Chega Dona Marta. Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa Marta conhecia Jesus. Essa Marta hospedava Jesus. Essa Marta fazia um arrozinho com feijão para Jesus comer. Essa Marta ouviu muitos milagres. Presenciou muitos milagres. Viu os discípulos testificando muitos milagres. Só que o homem, ele está muito ligado na terra. Rudimento da terra. Costume da terra. Lógica. Horizontal. Aí o que acontece? Quando chegou o momento de Marta crer, olha o que ela diz. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus falou assim, ele vai viver. Aí ela disse, eu sei, no último dia, na ressurreição dos justos. Aí Jesus disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. Olha que palavra.
Olha que palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que morreu, aquele que creu e morreu, viverá, voltará, ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que vive e crê, nunca morrerá. Aí ela, né, chorosa, ele diz assim, vai chamar Maria, tua irmã, chama Maria. E ela correu. Maria, Jesus está te chamando. Quando vem Maria, mesma coisa. Ó, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou assim, vai viver. Aí ela, chorosa também, chorumingosa. Onde colocaram ele? Jesus perguntou, né? Aí no versículo 35, Jesus chora. Capítulo 11, versículo 35, Jesus chora. Por que Jesus chora? Por que Jesus chorou? Hã? Muita gente diz, porque ele amava Lázaro, né? Não, porque eles eram amigos íntimos. Eu dou, Jesus chorou, por quê? Porque a única coisa que entristece Jesus, Deus, é a incredulidade. Você lembra de Jesus antes da morte de Lázaro, pregando? O moribundo chegou, ou seja, o mensageiro chegou e disse, Lázaro está moribundo, está enfermo, vai morrer. Como é que Jesus lidou com isso? Como é que ele lidou com isso? Crendo no propósito, vivendo o propósito, executando o propósito. Não foi imediatamente. Quando Lázaro morreu, foi que Jesus rompeu. O que eu entendo? Jesus, ele está acima de tudo. Jesus, pela fé, nessa época, ele comandava tudo. Jesus administrava tudo. Você acha que agora, né, depois que ele vai ressuscitar, está pertinho para ressuscitar Lázaro, você acha que ele vai chorar? Vai mostrar tristeza? Vai mostrar desespero? Sendo que ele tem fé? Sendo que ele é crente? Sendo que ele acredita nos milagres? Para você entender isso que eu estou te dizendo, você vai ver logo em seguida ele orando a Deus. Você vai entender? Ele dizendo, graças te dou, Pai, porque tudo que eu peço o Senhor me ouve. Eu estou orando para que o povo veja que o Senhor me enviou. E eu sei que tudo que eu peço, o Senhor me ouve. Olha só. Aí ele fala para Marta, onde colocaram ele? Aí Marta fala no versículo 39, já é de 4 dias, ele cheira mal. Aí Jesus exorta ela. Você percebe que Jesus está por cima? Você percebe que Jesus está no comando? Você percebe que Jesus manda e quem tem Jesus obedece? Ele diz assim, eu já não falei que ele vai ressuscitar, em outras palavras, né, como está escrito, eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então essa é uma condição de quem está no comando, de quem tem o controle. Mesmo porque Mateus 28, 18 diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Mateus 28, 18, ele já tinha ressuscitado, né? Ele morreu, ressuscitou o 3º dia. E aí, antes de subir ao céu, ele diz, Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas Jesus, como filho de Deus, né? Ele foi filho de Maria, como homem, como Deus é pai de Maria. Como homem teve mãe e não teve pai, porque José foi pai de adoção. Como Deus tem pai, Jeová, e não tem mãe, né? Como homem, curandeiro de Nazaré, homem das vestes brancas, a pedra de esquina, ele já pela fé tomava posse de todos os milagres. E quando ele ora, né, a Deus para ressuscitar o Lázaro, ele diz, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouve. Tudo que eu peço o Senhor me ouve. Eu estou orando para que o povo saiba que o Senhor me enviou. E aí é quando ele diz assim, Lázaro, sai para fora! E aí o Lázaro, que estava morto há 4 dias. Gente, vamos parar aqui um pouquinho. Lázaro morto há 4 dias. Você sabe o que é isso? O cidadão morto há 4 dias. Às vezes a gente tem tanto medo de certos prejuízos, né? Às vezes a gente tem tanto medo de perder alguma coisa. Às vezes a gente tem tanto medo de certas enfermidades. Às vezes a gente tem tanto medo de certos porém, né? A gente sempre fica em posição de sentido, como sentinela, preocupado com isso, preocupado com aquilo, né? Para não perder. O ser humano é assim. Mas Deus permite perdas. Deus permite porém. Deus permite prejuízos. Deus permite o problema. Para depois resolver o problema. E explicar porque que ele permitiu, né? Olha o Lázaro.
morto há 4 dias, alto estado de decomposição. Em outras palavras, ele perdeu a saúde. Em outras palavras, não sobreviveu. Em outras palavras, não conquistou vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, usando um termo geral. Muitas vezes na nossa vida tem coisa que tem que morrer. Muitas vezes na nossa vida tem coisa que tem que morrer. Para que o Senhor Deus traga uma nova existência. Traga um novo começo. Traga uma nova história. Tá entendendo? Então, olha só, às vezes a gente fica pegado com o velho Lázaro, às vezes a gente fica pegado com as coisas materiais, com aquilo que suou para conquistar, né? E não está entendendo que a nossa vida é movida por fases, é movida por ciclos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus comanda. Aí eu pergunto, você crê ou não crê? Deus pode fazer ou não pode? Por quê? Para algo começar na tua vida, vai ter algo que precisa morrer. A maioria das vezes é assim. Essa é a regra de Deus, né? Para Deus dar um renovo, para Deus construir novas histórias, novas obras, a velha obra tem que morrer, entendeu? Existe alguma história na nossa vida que vai ter que ter um ponto final, para Deus começar uma nova história, para que Deus faça grandes milagres, grandes prodígios, alguma coisa tem que morrer. E a gente não quer, não é verdade? A gente não quer que certas coisas se percam, a gente não quer que certas coisas se vá. A gente não quer que certas histórias terminem, mas para Deus começar uma nova história, tem que ter um ponto final. Tem que ter um finish. Tem que ter um game over, né? Para se começar um novo jogo, para se começar uma nova história, para Deus provocar grandes milagres, grandes prodígios, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer, escute isso. Quem manda é Deus. Quem comanda é Deus. Quem sabe de tudo é Deus. Vai ter momento na nossa vida que isso vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. Então é necessário, escute, muitas vezes, coisas morrer na nossa vida. Prejuízos. Escute, é necessário. Prejuízos. Perdas. Falências. Para Deus restituir. Para Deus reconstruir. Ou até mesmo para Deus fazer novo. Né? E base do novo, o milagre. Porque tudo que começa com milagre, meu irmão, é diferente, é diferente. Tudo que começa com milagre é diferente, né? E aí eu estou vendo aqui o Lázaro, amigo de Jesus, morrer. O Lázaro, amigo de Jesus, passar por um momento de enfermidade, de sofrimento, e nenhum recurso, e nenhuma oração, né, manteve vivo. E nenhuma oração, e nenhum jejum, e nenhuma fé da família manteve ele vivo. Por quê? Porque era necessário morrer. Era necessário o ponto final na história de Lázaro, para que Deus botasse debaixo do ponto uma vírgula. E restituísse, e restaurasse. Agora Lázaro está morto há 4 dias. Né? E eu percebo que nesses 4 dias é para provar para o povo que ele estava morto mesmo. Porque se Jesus chega no velório, era capaz de alguém dizer assim, ele não morreu não. Ele estava, realmente, como Jesus disse lá no começo da história, né? Ele estava dormindo. Ou estava em coma, né? Mas aí, olha o que Jesus permite. Morreu mesmo. Está enterrado mesmo. Está em alto estado de decomposição mesmo. Já cheira mal mesmo, como disse Marta. Está atrás da pedra mesmo. Então, agora, o milagre vai acontecer, né? Para que certas coisas de grande poder aconteçam na nossa vida, né? Muitas coisas, eu não estou dizendo poucas, tem que morrer mesmo, né? Tem que deixar para trás mesmo. O povo tem que entender que se foi. Aí é a hora do grande milagre. Aí é a hora do grande poder, né? E aí quando Jesus chama Lázaro, uma nova história começa. Né? Um novo momento na vida de Lázaro começa. Imagina o renovo de Lázaro agora, voltando, 4 dias morto, voltando. Se ele tinha algum problema físico, quando Jesus ressuscita ele, veio tudo novo. É um pensamento meu, gente. Entendeu? Porque Jesus não ia ressuscitar Lázaro 4 dias podre, com veia artéria entupida. Jesus não ia ressuscitar Lázaro 4 dias podre, né? Eu não sei quantos anos ele tinha, porque a Bíblia não diz, mas com problema, com defeito físico, né? Sofrendo. De repente, né? Um exemplo, tá? De repente, um exemplo. Com diabetes, pressão alta. Não! Voltou novo. Deus deu um coração novo. Deus deu veia nova.
Deus deu coronária nova, Deus deu vaso sanguíneo novo, Deus deu mente nova, Deus deu cérebro novo, Deus deu tudo novo. Então começou uma nova história, né, na vida de Lázaro. Agora imagina comigo, o camarada ressuscitou, tudo novo na sua vida. Imagina que etapa não foi, que fase que agora ele não está vivendo. Tudo novo na sua vida, tudo novinho, começado com milagre, começando com um milagre, tudo novinho. Que maravilha. E às vezes a gente fica preso no passado, né? A gente fica preso, projeto antigo, né? Projeto do passado, e às vezes até projeto que está falindo já, projeto que já está, né? E lutando para o barco não afundar. Tem barco que tem que afundar, para Jesus trazer um barco novo, né? Tem firma que tem que falir, para Deus trazer uma firma nova, uma empresa nova. Você entendeu? Então deixa Deus trabalhar. Tudo está sob controle. Aí Jesus manda dizer para você, se creres, verás a glória de Deus. Tá certo? Fica com esta palavra. Vamos orar agora. Pega o teu copo com água em nome de Jesus. Deus, eu apresento esse copo com água. E eu te peço, abençoa o telespectador, quem me assiste, quem me ouve, quem me vê. Abençoa ele. Às vezes, meu Deus, está debaixo de ameaça, debaixo de rumor. Senhor Deus, está cercado. Mas pela fé, nós temos que entender que o teu propósito tem que acontecer, o teu projeto tem que acontecer. Tudo aquilo que o Senhor determinou tem que acontecer, para que coisas novas venham a acontecer. E eu te peço em nome de Jesus, visita ele com a tua graça, com a tua bênção, com o teu espírito. Toca essa água, transforma num remédio poderoso e que ele possa entender que o Senhor é Deus. É o que eu peço em nome de Jesus. Beba teu copo com água. Queridos, uma boa madrugada, uma boa quarta-feira e até daqui a pouco, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária, na Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada, tá certo? Que Deus te abençoe, na grande quarta da vitória, nós te esperamos em nome de Jesus. De Jesus, receba o perdão, em nome de Jesus, o seu coração se renovará, fortalecerá, e nesta canção te estendemos as mãos para te receber. Amamos você, te amamos. Seja feliz, pois a Bíblia